Estamos ao vivo? Olá! Olá, queridos! Estamos começando mais uma live e hoje estamos... Oi, o Bruno já entrou aqui. Tudo bem, querido? O Rudá. Hoje a gente vai fazer uma live diferente, uma live que foi improvisada. Eu vou conversar dia 6 com a Bia Lessa, com a diretora, atriz, cenógrafa, uma mulher multicultural. E a gente está começando uma série sobre mulheres na arte. E que coisa engraçada, né? Porque hoje, Mulheres na Arte, vai começar eu falando comigo mesma. Começando essa série. E o destino colocou para eu falar sobre a minha arte. Porque nós tivemos um contratempo. Então, estamos começando a live de hoje. Gabriela Linhares, Brasil, Rio de Janeiro, Niterói. E eu decidi falar da minha arte, que é teatro, né? E botei Teatro Pede Socorro. E falarmos a respeito do teatro nesse momento, né? O teatro no momento que a gente vive, no momento contemporâneo, sem pensarmos na pandemia ou nesse caos político. O teatro já vinha passando por um momento muito frágil. Nós vivemos um momento que tudo está se desfazendo, né? O Bauman fala da sociedade líquida, onde as coisas se escorrem e não fixam, onde nós temos uma avalanche de informações e muitas imagens, e isso provoca no indivíduo uma série de ansiedades. E nós estamos vivendo um momento muito egóico da existência. E aonde está o teatro nisso tudo, né? Onde está o nosso ser ator? Onde está o teatro e por onde ele pode andar e sobreviver nesses momentos de tanta urgência, onde as pessoas estão pensando só no consumo, no obter, na sensação e nos desejos, né? Uma arte milenar que é necessário que se tenha ensaios, que é necessário que se tenha um tempo de amadurecimento, que é necessário uma pesquisa maior, que é necessário que o ator se dedique ao texto, né? É necessário um estudo mais aprofundado. E a gente vê que de uns tempos para cá, inclusive, as pessoas do meio, né, que começaram a fazer teatro, existe essa urgência por fazer vários espetáculos, por mostrar, por estar o tempo todo fazendo sem um aprofundamento. A arte já vem passando por períodos de decadência, né? Talvez precisando urgentemente de uma reforma, de um distanciamento crítico para sabermos exatamente o que deve ser falado. Porque a arte nada mais é do que um instrumento de transformação política e social, mas principalmente um autoconhecimento. Se falar do teatro, o teatro promove uma série de mudanças na vida de uma pessoa, né? O momento que você se coloca para vivenciar a vida de um outro ser, você precisa acreditar naquela vida, então você passa a compreender melhor o indivíduo. É necessário que você se esvazie de você mesma para você se preencher de um outro ser, né? Quando você está imbuído da personagem. E esse esvaziar-se de si mesmo nada mais é do que um estudo constante e permanente de você mesmo. E quando a gente se conhece, quando a gente se estuda, quando a gente se percebe, inevitavelmente a gente vai perceber o outro. E falar de teatro hoje, no contemporâneo, onde as coisas estão cada vez mais superficiais, os relacionamentos superficiais, como nós vamos falar de uma arte milenar, de uma arte grupal, de uma arte que é feita para o outro, se eu não estou conseguindo nem para mim, não consigo nem me ver, não tenho tempo de me ouvir. Então, consequentemente, assim como todas as outras artes, estamos num momento de reforma, de transformação. Durante muitos anos, eu acredito que o artista tenha sido a coisa de vanguarda, é o que vinha a novidade,
é o que a gente podia saber o que estava acontecendo, né? A arte espelha tudo isso. Hoje a gente tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. E nós temos a protagonista da contemporaneidade, que é a ciência. E nós precisamos olhar para a ciência, nós artistas, com mais afinco, com mais objetivo, para que a gente possa, sim, transformar nossa arte para o presente. Porque para que serve a arte se não espelhar o presente, a vida, o agora? E estamos aqui com 16 pessoas, o Bruno, a Dé, o Anselmo, o Josias. E eu estou falando de teatro, falando da arte que eu vivo. Aqui a Beatriz falando que você é fantástica. Obrigada, meu amor, você também. Eu comecei a fazer teatro, eu pisei no palco com 6 anos de idade. Então, eu não consigo ver a minha vida sem um palco. As poucas vezes que eu desci do palco, eu voltei correndo, subi. E eu vejo a vida como um grande palco. Ao mesmo tempo que eu acho que eu sou uma pessoa espiritualista, né? Eu acho que nós estamos vivendo uma personagem. Eu estou Gabriela nessa existência, eu estou mulher e eu estou atriz. Mas eu acredito que eu seja mais do que isso, ou não seja só isso. E a partir do momento que eu penso a respeito do teatro como um todo, como vida, eu desloco ele daquele lugar, talvez, de glamour, para colocar num lugar mais de existência mesmo, de raiz. O teatro surge como uma necessidade do homem de se ver, de se espelhar. O teatro primitivo, né? O proto-ator, primeiro ator, era o xamã da tribo, era um sacerdote. O teatro nasce com a necessidade de atrair a caça, com a imitação. O teatro nasce por uma necessidade sublime e ritualística. Esse mesmo ser que era o ator, ele era o filósofo, ele era o médico, ele era o professor da tribo. Então nós, atores, temos dentro da gente uma múltipla, eu diria, responsabilidade. Porque a arte, muito mais do que você estar na frente dos holofotes e receber aplausos, muito bem atrás disso, mas muito na frente, eu diria. Ela está para transformar, ela está para denunciar, ela está para espelhar. Então existe uma função social, política e humana no teatro, que a gente deve pensar sobre isso. O teatro deveria ser visto de forma mais, com mais objetivo, não só pelo poder público, como pela sociedade, mas como por nós, atores, fazedores dessa arte. Eu acho que a gente vive um momento, não é agora, não estou falando desse momento só de pandemia ou momento Bolsonaro, não. A gente vive um momento de muito egoísmo, onde a gente quer aplausos, onde a gente quer resultado, onde a gente quer fama, onde a gente não entende o que é o teatro e não entende também o país em que se vive. É muito importante a gente entender que nós vivemos num país em desenvolvimento, onde a arte e a cultura é vista em segundo plano, não é entendida e nem compreendida. Se você falar sobre ator, vamos ligar exatamente, diretamente à novela, onde tem todo o glamour, onde tem a celebridade, né? O artista. Mas a gente sabe que o artista é muito mais do que isso. A gente sabe que nós temos um país que é de uma diversidade tremenda, de uma cultura de raiz fantástica e que a gente não usa, não vê, porque ficamos na superficialidade. E talvez a superficialidade
que toda a sociedade fique, nós, artistas, atores, e quando eu falo de atores e falo de teatro, o teatro é a arte do ator. Então, é a arte onde o ator se faz presente. É a arte onde o ator vive o seu ofício. Eu acho que é o momento de nós pensarmos, porque é uma arte de coletivo, é uma arte de tribo, é uma arte para o outro. E é muito engraçado porque de uns tempos para cá as pessoas, não só o artista, mas é tudo tão superficial, todo mundo sabe tudo, é tudo tão sem um aprofundamento das ideias, dos pensamentos, e aí o nosso ofício está muito superficial. A gente vê nos conteúdos que são mostrados, a gente vê na superficialidade das falas dos artistas, a gente vê num ego absurdo de pessoas que até viram personagens delas mesmas. E o meu estudo é todo em cima disso, da desconstrução do ego, né? Da desconstrução desse artista, para que a arte venha realmente se manifestar. Porque é muito engraçado, nós somos o instrumento da nossa arte, né? O músico tem um instrumento, tem a voz, fica gravado, né? O artista plástico tem lá toda a obra dele, os quadros, a escultura. O cineasta tem o seu filme e nós, artistas de teatro, temos o teatro efêmero, que acontece no agora. Nós somos a escultura, nós somos o quadro, nós somos a tela. E nós precisamos sim ter um distanciamento e saber quem sou eu e quem é aquele ser ali que está prestando aquele ofício. E aqueles aplausos são para mim ou são para aquele ser que está fazendo o seu ofício, que está prestando o seu trabalho para a sociedade. Então, nosso ego é inflado e a gente precisa automaticamente desinflar. Porque se eu fico em cima do meu ego, eu não consigo me esvaziar para me preencher de outro ser, para poder tocar alguém. Porque é muito engraçado a gente falando em tocar. Gente, eu falo pra caraca, né? Tô 12 minutos e 42 segundos falando sem parar. Se nós falarmos em tocar, para que serve a arte? Para transformar e para tocar. E eu tô aqui hoje falando sobre isso, nessa série que ia começar e começou, ia começar com a Bia Lessa, maravilhosa, que eu acho que é um exemplo de simplicidade e profundidade. Eu acho que esse antagonismo é muito interessante, que traz essa artista. Tem uma coisa que eu digo sempre, e que às vezes até incomoda meus alunos, que eu digo que a arte é para todo mundo, mas nem todo mundo é para a arte. E eu resolvi começar com uma mulher que é para a arte, que é a Bia Lessa. E nós vamos conversar com ela dia 6. E falando sobre isso, todo mundo, a arte é para todo mundo, mas nem todo mundo é para a arte, porque a arte é muito subjetiva. Nem sempre a gente acerta. E esse é o grande jogo, eu acho que é o grande mistério, né? A gente se jogar nesse escuro, nessas ideias e deixar que ela venha e transforme, né? É um ato de fé. Criar é um ato de fé. Eu vejo, a gente precisa ter fé cênica, a gente precisa ter fé no que está fazendo, a gente precisa acreditar para poder a obra surgir, né? As coisas poderem fluir. Então eu estou aqui com a Rô. Oi, Rô, querida. Perfeito, Gabi. E vocês podem ir fazendo perguntas, porque eu estou falando sem parar, 14 minutos, sem pensar, até porque eu fiquei muito surpresa. É muito engraçado, porque essas lives, assim, eu sempre tenho um personagem, né? Eu pisei no palco com 6 anos e fui fazendo teatro, sempre tenho um personagem. E eu sou aquela atriz tímida. Acabou o espetáculo, eu não quero falar não, quero ir embora, o personagem ficou, não quero papo. E
E é muito engraçado isso. E agora essas lives que eu estou fazendo, que eu tenho que chegar, Gabriela, me apresentar, falar e responder por o que eu estou falando, não é? Tá sendo um exercício muito grande. Eu falo pra caramba, eu dou aula desde os 17 anos, falo, mas eu falo para um público e para um objetivo e da minha arte. Mas agora a gente está fazendo lives falando de uma série de outros assuntos, que são assuntos que permeiam a minha vida, né, o meu cotidiano, que a gente tem falado muito sobre educação, sobre mulher, sobre meio ambiente, sobre política. Como não falar em política hoje, nesse momento tão sombrio, tão obscuro que vivemos, né? E aí a gente tem conversado, tem feito 3 lives por semana e é muito engraçado. Eu tenho ficado muito feliz porque as lives são com conhecidos de conhecidos. E Gabriela, você acabou de dizer que teatro é a arte do efêmero, que acontece no agora. Como você vê o teatro pela internet, principalmente agora neste contexto de isolamento social? Bom, vou responder essa pergunta do Bernardo, que foi essa: como que eu vejo o teatro nesse contexto de internet, se o teatro é uma arte efêmera? Bom, é polêmico, Bernardo, te responder isso, porque, amigos, não é teatro. O teatro só acontece no agora. Eu acredito sim, nós estamos vivendo um momento de urgência, né? Muitos grupos, companhias, pessoas precisam sobreviver. Eu vejo isso como um exercício cênico, uma manifestação cênica, uma junção de cinema, de teatro, mas não é teatro. Para mim, Gabriela, eu fico até com receio de chamar de teatro. Nós aqui da companhia, a gente está preparando uma ideia dessa, mas não é teatro. Para mim não é teatro, porque teatro não é o que acontece no palco e nem na plateia, exatamente o que acontece entre o palco e a plateia. É a arte do efêmero e a arte do agora. E talvez por isso ela esteja pedindo por socorro, e não é de agora que ela pede por socorro, né? No momento em que nós não temos espaço para apresentar, nós não temos tempo necessário para que o teatro nasça, menos de 2 meses de temporada, como estão acontecendo agora. Você faz um espetáculo para um final de semana, ele nem nasceu. Então eu acho que já estávamos passando por um momento de muita delicadeza. E agora, Bernardo, você me perguntando o que é esse teatro pela internet. Para mim, Gabriela Linhares, é uma urgência. Espero que isso não vire moda, porque eu acho que as pessoas estão cada vez mais preguiçosas de ir ao teatro. Nós temos muita dificuldade de formar plateias. Tomara que isso não... Porque aí não é teatro, não tem como ser teatro. Existe uma outra visão, existe uma câmera, a visão de alguém sobre aquilo. Não é teatro para mim. É um exercício cênico, é uma possibilidade cênica. Eu não sei que nome nós aqui nesse momento, né, podemos chamar. O que mais? Aqui tem mais uma pergunta da Lux. Poderíamos estar criando um outro tipo de frente teatral que não digital, visto o isolamento social? Olha, Lux, eu acho que essa possibilidade que eu falei agora, que para mim não é teatro, mas é um exercício cênico, eu acho que pode ser interessante sim, criarmos esse outro tipo, mas com muito cuidado. Nossa profissão, nossa profissão não digo, mas a nossa classe é muito desunida. Eu vejo a classe do cinema sempre foi muito unida, tanto é que quando a TV vem com tudo, o cinema nunca morreu. O cinema sempre se manteve. Claro que é feito por uma classe de uma elite, de um poder aquisitivo maior, mas o cinema sempre se manteve. Nós acabamos nos vendemos ali num lugar, né? Ficamos naquele lugar de disputa, no lugar da Ilha de Caras. Eu acho que nós entramos no lugar da celebridade da Ilha de Caras, que a gente se perdeu nessa confusão, Lux. Então, eu acho que essa possibilidade do digital, sim, eu acho que a gente pode repensar um novo formato da expressão do ator. Mas o teatro, ele precisa ser olhado com muito cuidado, e eu acho que nós, artistas de teatro, pessoas que vivem, que fazem desse lugar um lugar sagrado, a gente precisa cuidar
Cuidar para que ele se transforme e para que ele não morra, porque ele só acontece no presente. Isso é uma coisa maravilhosa. É que nem um jogo de futebol, de arena. Ali a gente é necessário esse processo catártico em conjunto, é necessário essa união, é necessário que tenhamos esses festins. E o teatro ele é uma expressão da vida humana, não é? E ele traz uma série de reflexões e ele tira a gente desse lugar de inércia que nós estamos, sendo submissos a uma série de imagens que são jogadas. Hoje a gente não consegue nem ler um texto, gente. A dificuldade que estamos tendo para ler um livro, né? Quem lia muito, eu lia 2, 3 livros por semana, é muito difícil, não estou conseguindo. É uma batalha. Por quê? Porque a nossa mente está se adaptando a uma aceleração do tempo, né? Entramos no tempo do não tempo. E essa aceleração faz com que a gente fique num estado angustiante, num estado de muita aflição. Eu acho que esse é o momento. Talvez essa pandemia tenha vindo justamente para isso, né? Essa pandemia, só nós somos a pandemia, nós somos o vírus. O vírus veio para colocar a gente num lugar de presta atenção, vocês não são melhores do que ninguém, vocês subjugam a natureza, vocês têm arrogância o tempo todo, vocês estão sempre apontando, vocês estão sempre reclamando, vocês estão sempre consumindo, né? Nós vivemos nessa sociedade consumindo, querendo. Nós estamos ainda no ter, né? Longe do ser. Então, esse momento que a gente está em quarentena, em casa, vendo essa série de tempos acontecendo, porque se vocês prestarem atenção, quantos tempos nós temos num dia? As notícias de ontem parece que já fizeram tanto tempo, isso aconteceram ontem. Quanto tempo nós estamos trancafiados em casa? Quanto tempo a gente leva, quando você vê o tempo já passou? Quanta coisa que você queria fazer e que não tinha tempo de fazer e não está fazendo? Então, assim, é para se pensar nesse tempo, né? Porque o tempo foi criado por nós. Eu comecei falando sobre a ciência, né? Que hoje é a protagonista da história. A ciência é a protagonista da história. Nós, artistas, precisamos beber dessa ciência. Precisamos pensar sobre isso. Precisamos pensar sobre a física quântica, sobre a relação com o tempo. Precisamos ver... Einstein já falava desse tempo relativo, né? E se a gente pensar na nossa arte, os tempos que existem dentro da nossa arte, né? O tempo do espetáculo, o tempo do branco, quando a gente esquece um texto, né? O tempo cênico, o tempo da ação, o tempo do drama. Então tem tantos tempos dentro da gente, tanto tempo dentro que eu tenho dentro de mim e o tempo que cada um tem. Isso é muito louco. E também o respeito com o tempo, né? Não deixar os outros esperando. A espera é muito difícil. Eu acho que a gente não espera mais. Então, acho que a gente está tentando entender essa multiplicidade de tempos para poder sobreviver. E aí, que mais perguntas? Que mais? E aí, mais alguma pergunta? O teatro pela internet é teatro? É isso que eu respondi. É um fazer. A Beatriz fala, às vezes as pessoas veem essa saída como arrogância, porque tem uma expectativa grande em cima do ator, mas mal sabem quantas vezes não é arrogante, é querer que o público volte para casa com a sensação. Beatriz, eu não entendi exatamente o que você falou aqui, amor, deixa eu ver. As pessoas têm expectativa, deve ser coisa que a gente estava falando, né? A expectativa de esperar o ator no final, né? Deve ser isso, aquela hora que eu falei que as pessoas, que eu sou uma atriz que acaba o espetáculo e vou embora. Será que é isso, Beatriz? Você está aí ainda aí? Me ajuda. Então, eu estava falando, vou pegar aqui esse gancho da Beatriz, né? Já que eu estou aqui me entrevistando eu mesma e falando sobre mim, eu tenho uma relação muito difícil com essa coisa do aparecer, até o tipo de teatro que a gente pesquisa, que essa desconstrução do ego, né? Você tirar essas camadas que a gente se coloca, né? Do ser, eu sou isso, eu sou aquilo, enfim, essa desconstrução dos títulos. E eu fico o tempo todo tentando me desconstruir. Então é engraçado porque
Normalmente eu sempre quero ficar atrás, vendo, observando. Claro que na hora de atuar eu acho que eu sou a atriz, vou lá e atuo e gosto disso, né? Mas quando eu tô no palco e começar essa live sobre as mulheres na arte, eu nunca pensei que o universo fosse me colocar agora para falar, mas enfim, estamos aqui. Mais alguma pergunta, meus amores? Eu não sei se vocês fizeram, não sei se rola para baixo ou rola para cima. Eu nunca sei, porque eu vou rolando isso aqui, aí eu vou me perdendo. Alguém sabe me dizer? 25 minutos. Dá um oi aí para eu saber onde é que tá o negócio. Eu acho que é para baixo mesmo. Tá. Então, gente, a gente estava falando de quê? Me perdi. 24 pessoas. Vamos falar sobre esse teatro agora que a gente está vivendo na pandemia, esse momento. Eu sou super poliana, né? Eu sou muito otimista. Eu vejo uma possibilidade muito grande da gente repensar o que a gente estava fazendo. Eu acho que nós estamos vivendo um momento de repensar valores, de dar o devido valor ao que interessa, não só familiar, quanto material, né? A gente está vendo como a gente acumula coisas e o que a gente precisa, né? Nesse momento de pandemia, o que adianta você ter um carrão se você não pode sair? O que adianta você ter dinheiro se você não pode... Sabe, o dinheiro, a relação com o dinheiro é muito, muito difícil, né? Nós viramos dinheiro. O homem contemporâneo virou um papel. É um papel que convencionou-se que valia alguma coisa. E nós passamos a vida toda atrás desse papel, né? Onde esse papel vai dizer quanto você vale. E aí a gente vê uma decadência de tudo caindo, uma decadência de valores tão grande. A gente vê uma crueldade nas pessoas. A gente vê o que está acontecendo na política, né? Tudo está decadente. O sanitário está decadente, a política decadente, a moral decadente, tudo caindo. E o que vale? O que vale hoje? Né? O que está valendo? Quanto eu valho? Eu acho que é um momento de reflexão e de pensamento, né? O que está valendo? O que interessa na minha vida, nessa urgência? Hoje nós temos 88.539 mortes. 88.539 mortes. A gente está lidando com a morte de uma... Já ficou uma coisa assim... Parece que a gente está ficando frio. Quantos morreram hoje? Sabe? Tá me dando até um medo disso. Hoje morreu 88.539 pessoas. Gente, nós estamos no meio de uma pandemia, no meio de um momento ímpar da nossa existência. Ímpar. Alguma coisa está acontecendo. Existe um ser vivo, um ser invisível, que o mundo todo parou. E que parou você, que parou a mim. Mas parou para quê? Para quê? Para mostrar o quê? Todos nós precisamos ficar em casa por mim, pela minha família, pelo outro. Todos nós estamos... Claro que eu falar que está todo mundo igual, não, porque nós temos pessoas em situações de muita vulnerabilidade, de muita miséria. Mas todos podem ser pegos por essa peste da mesma forma. Ela não escolhe cor, credo, raça, nada. Então, ali tem uma lição, só pode ter uma lição, né? Que não somos especiais, que somos frágeis. O que eu preciso, o que eu não preciso para sobreviver? Acho que muita coisa está borbulhando, muitas ações acontecendo. A gente está vendo assim ações solidárias, pessoas se ajudando, se vendo. Ao mesmo tempo, pessoas de um egoísmo tremendo, uma falta de empatia, uma arrogância, uma crueldade. Eu acho que, se falarmos em termos de política, nós vivemos a política da crueldade. É uma frieza,
uma frieza. O nosso presidente, suas falas tão infelizes, tão miseráveis, né? Que não tem nem o que dizer do que a gente está vivendo. Então, se eu fosse ver isso como um espetáculo, porque se a gente for pensar tudo que ele diz e tudo que a gente está vivendo nesse momento, com esses ministros loucos, com essa confusão, sai ministro, entra ministro, sabe, com esse desgoverno, a gente ia dizer que não, isso não existe, isso é uma história mal contada, um roteiro mal feito, um filme horroroso, uma peça sem contexto, sem verossimilhança, não é coerente, não é coerente com a realidade. E talvez essa incoerência com a realidade esteja fazendo a gente ficar perplexo e tudo, já nada surpreende. O que nos surpreende? Né? Se 88.539 pessoas não surpreendem a elite carioca que vai para o barzinho no Leblon, não é? Porque a gente falar da comunidade que vive com a morte o tempo todo, né? Eles vivem com a morte o tempo todo. É tiroteio todo dia. A morte está à espreita o tempo todo. É uma relação diferente com a morte. Agora, você vai lá da elite brasileira que está tomando chopp, que está tomando uísque, que está tomando não sei o que, no barzinho, é vergonhoso, gente. É vergonhoso. Então, a decadência de valores, a falta de empatia, de cuidado, os nossos profissionais da saúde exaustos, muitos morrendo. Eu tenho amigos médicos que estão dizendo, estou perdendo amigos, estou perdendo muita gente que está lá na linha de frente. Porque a gente não sabe o que esse vírus pode fazer no seu organismo, né? Cada um reage de uma forma. Mas agora, voltando ao nosso teatro, isso me faz pensar muito no Artaud, né? Artaud fala do teatro da peste, né? O teatro que vem como a peste, que o teatro teve vir como a peste. E deixar a pessoa completamente pestilenta, né? No Teatro Seu Duplo, ele tem aquele capítulo que eu amo, que é o Teatro e a Peste, que ele fala, que ele mostra, né? Como é que fica o ser pestilento. E ele faz essa comparação. Ele faz essa comparação que o teatro não tem... o espectador do teatro precisa se ver tomado por aquilo, pestilento daquilo. Que o teatro invada essa pessoa e preencha seu corpo e leve ele. E esse teatro que eu busco. Talvez a busca da vida, né? A gente tem uma utopia, o artista tem uma utopia de tentar fazer o que nunca foi feito. Isso é uma utopia, porque tudo já foi feito, né? Talvez uma arrogância do ego. Mas a gente tentar buscar o frescor disso, tentar buscar o novo. E hoje falar do novo, nesse momento de peste, nesse momento pestífero da nossa sociedade, do mundo, e a gente pensar num teatro agora, e aí eu falei no Artaud, eu acho que Artaud me vem cada vez mais forte, né? Que ele tem aquela coisa escatológica, a coisa da vida e da morte, né? Dos ritos cosmogônicos, de sobreviver, de viver, de tirar as paredes desse teatro que vai na essência, do teatro que ultrapassa as paredes e que chega e que move. Eu acho que é esse teatro na contemporaneidade, Lux, que você perguntou como é que vai ser esse teatro. Eu acho que é esse teatro que a gente precisa buscar. É esse teatro que vem e transforma. É o teatro que sai da forma do bonito, né? O que é o bonito? Porque a arte, ela é bonita em qualquer lugar, ela é bonita de qualquer forma. A arte bonita é aquela que espelha a realidade. Então, assim, o que é para se ver agora? O que nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo momentos obscuros de muito fascismo. Nós estamos com a nossa democracia com as armas apontadas para ela. Nós estamos com uma decadência da nossa vida cultural brasileira muito grande. Nós perdemos o nosso Ministério da Cultura no governo Temer, perdemos a identidade, né? Que identidade é essa do Brasil? Que arte que nós estávamos dando? Talvez esse perder seja para alcançar alguma coisa, talvez separar o joio do trigo, talvez repensar o que é ser artista, talvez os artistas que estavam acomodados,
né? Mexer com isso e pensar, porque agora eu quero ver quem é que vai querer ser artista nesse momento. Quem vai querer? Porque aí todo mundo quer. Quando vem esse fenômeno celebridade, que todo mundo é feliz na Ilha de Caras, que as pessoas ligam a televisão e que só consegue ver coisa boa em quem é famoso, todo mundo quer ser famoso, todo mundo quer ser artista. Hoje em dia todo mundo canta, como dizem aqueles que não sabem cantar, não é? Uma frase do Chico Buarque, da primeira peça que eu fiz, Os Saltimbancos. Hoje em dia todo mundo canta, como dizem aqueles que não sabem cantar. Eu penso muito nisso. Então, assim, veio esse fenômeno celebridade. É óbvio que a pessoa vai ver quem tem dinheiro, quem tem não sei o que, é o famoso. A notícia boa só vem de famoso. Todo mundo quer ser famoso. Todo mundo quer ser artista. Eu acho que todo mundo tem um pouco de artista, como todo mundo tem um pouco de professor, como todo mundo tem um pouco de médico. Mas como eu disse aqui, a arte é para todo mundo, mas nem todo mundo é para arte, né? Então, eu acho que nesse momento agora, que as coisas estão cada vez mais difíceis, eu quero ver quem é que vai ficar nesse barco. Quem vai ficar nesse lugar? Porque tem que ter, e vamos ter. Porque a arte sobrevive. Ela é intrínseca, ela é nossa. Ela vai sobreviver de qualquer forma. Nós somos a resistência. O artista brasileiro é a resistência. Não é? Então é nesse lugar que a gente precisa pensar como que a gente vai resistir a esse momento e superar essa fase e trazer um novo olhar. Eu acho que nesse momento o poder público tem muito que se afinar com a cultura, porque a gente está vendo nesse momento o que a gente está precisando? Saúde, que foi super atacada, que queriam acabar com o SUS, não é? A gente está precisando de saúde. Educação, como a universidade foi atacada, as pesquisas foram atacadas. O que a gente está precisando? Da ciência, da pesquisa, da educação. Vocês estão em casa, as pessoas estão em casa. O que está distraindo essas pessoas? A cultura, o filme que ela está vendo. E que cultura é essa? A arte é um braço da cultura. Porque se nós pensarmos o que é cultura é tudo. Cultura é o que eu como, o que eu falo, a minha língua, como eu visto, as múltiplas cores que nós temos no Brasil, que eu acho que a gente precisa repensar quais são as nossas culturas. A nossa cultura é o que está morrendo na Amazônia. A nossa cultura é o índio que está lá, que trouxe essa múltipla essência do brasileiro, vem desde os primórdios, onde aqui antes do europeu chegar, existiam muitas tribos com muitas línguas diferentes, coexistindo e vivendo com a natureza. O homem branco vem para subjugar e para colocar essas pessoas de lado, e hoje só resta pouquíssimos da nossa essência. O que é a nossa cultura? Nossa cultura é a cultura afro, é a cultura do negro. Nosso país é um país de negro. Nós precisamos sim olhar para a cultura do negro, precisamos olhar para a religião brasileira, para a Umbanda, precisamos olhar para a cultura de periferia, para a cultura do samba. Precisamos olhar o que é cultura. Não é a subproduto, é a cultura mesmo. O que se fala? Como é que a gente anda? Essa é a nossa cultura. É dessa cultura que o artista precisa falar. É desse lugar, dos múltiplos escritores que nós temos. Nós temos uma língua riquíssima, onde a palavra é de uma força extraordinária. E é essa que a gente deve falar, é isso que a gente deve buscar. Então, talvez a gente precise reformular o nosso pensamento, sair do lugar egóico de querer aplausos e querer encher o bolso de dinheiro para ficar fazendo o quê? E olhar para a nossa profissão, sim, como uma profissão, como outra qualquer, sem o glamour, mas que precisa sim ter uma responsabilidade maior. E aí a gente vai poder cobrar do poder público. Porque eu vejo muita gente reclamando da falta de iniciativa, falta de incentivo, falta disso, falta daquilo. Mas o que você está apresentando, meu filho? Como é que a gente vai cobrar uma coisa que eu não tenho? Como é que você vai cobrar? Qual é o produto que você tem? O que você está fazendo?
Eu estou falando na massa, eu estou falando no teatro como um todo, porque nós temos grupos maravilhosos, pesquisas maravilhosas, teatros maravilhosos, mas eu estou falando da grande massa do teatro brasileiro, eu estou falando da arte brasileira. E a gente precisa repensar esse lugar do artista, e sair do lugar da cobrança, e vamos produzir, vamos levantar e vamos fazer de novo. Eu acho que aí está um lugar de se repensar nesse momento. Perguntas, por favor, gente. 40 minutos a louca falando. Gente, eu passo para cima e para baixo aqui e não sei. Quem perguntou por último? O quê? Gabi 10, essa coisa... Faz uma pergunta aí, alguém, para eu poder ver onde é que eu tô. Gabi talentosa, as pessoas... Tá Lux, tá uma galera aqui, né, gente? Tá indo. Vamos lá. A fé. Olha aqui, lindo sentir essa fé. A Beatriz falou aqui, é lindo sentir essa fé. Parece que o personagem existe no universo como uma entidade e a gente acessa. Ai, Beatriz, vamos falar de fé? Vamos falar de fé. Eu acho que a fé, a arte é fé. A arte é fé. Eu preciso acreditar. Eu preciso acreditar para criar. Eu preciso estar num lugar de... Eu acredito que a arte venha de um lugar muito especial, que a gente é só instrumento. E que a gente precisa estar nesse lugar, nesse estado zen para receber, né? O estado zen, o estado difícil, para você poder receber essa intuição e servir de instrumento para isso. E nesse lugar de acreditar, esse lugar é a fé, né? A fé é você acreditar e é necessário que acreditemos, porque o planeta, o mundo mostra pra gente que tudo é possível, que nós temos um recomeço, que tudo é um milagre, né? Acordar todo dia de manhã e ter o sol e ter essa natureza nos abençoando, isso é um acreditar, é uma fé. E eu acho que a gente precisa parar para pensar sobre isso. A gente tem um teatro, o meu teatro está muito ligado à espiritualidade, muito ligado à fé. A fé não importa no quê, mas um acreditar sadio, né? Um acreditar numa busca maior, num pensamento de força, de união, de transformação. E aí, gente, vocês vão me deixar sozinhos aqui? Sou eu que não estou conseguindo achar? Bernardo aqui já respondeu. Bernardo, faz uma pergunta aí para ver se eu consigo. Não sei se é para cima ou se é para baixo. Me perdi aqui. Eu vou lendo aqui. O professor Joel entrou. Gabriela, que cor linda da parede. Obrigada, amor. Responsabilidade. Fez pergunta, Bernardo? É para baixo. É para baixo? Ah, tá. Então vou, o Bernardo me disse que fez várias perguntas que é para baixo. O Bruno perguntou, você pensa em fazer uma peça virtual? Eu penso em fazer, não, a gente está preparando uma experiência virtual, Bruno. Uma experiência virtual. E a interação com o público, a Rô pergunta, Rô, teatro é no agora, tem que ter interação com o público. A gente vai fazer uma experiência. E eu vejo isso tudo como uma experiência. Amigos de teatro, me perdoem se vocês ficarem bravos comigo. Aline, é verdade que as pessoas já iam ao teatro? Espero que agora realmente pela internet não vire moda. A Aline falou, é verdade, Aline, as pessoas já não estavam indo ao teatro. Essa é a preocupação, por isso que a gente precisa se unir, gente. A oportunidade desse povo de teatro se unir. Vamos ver. O Caio pergunta, podemos dizer que a quarta parede foi recolocada nesse momento de teatro virtual? Não. Não, Caio. A partir do momento que tem uma câmera para mim, alguém filmando, tem um outro olhar ali, ou
existe uma outra possibilidade, o teatro na sua essência. Então a gente vai chamar de uma outra coisa, porque o teatro ele acontece no agora, eu preciso disso. Porque mesmo que você bota uma quarta parede, você vive uma peça realista, mas você tem a energia daquilo, a respiração do que está acontecendo, né? O agora é viver o presente e o teatro é presente. Então o teatro virtual não é teatro para mim, Gabriela. Com esse contexto, o Anselmo fala, e com isso, esse contexto, essas manifestações atuais podem gerar e provocar no fazer teatral e nas políticas, inclusive públicas, pós-momento, e com isso, como que isso vai reverberar? É isso, Anselmo? Com isso, esse contexto de manifestações atuais pode gerar e provocar e fazer teatral. Eu acho, Anselmo, que pode provocar sim o fazer teatral mais, porque eu acho que nós tivemos um teatro muito efervescente na década de 60, né? Ali aquela repressão, a nossa música veio com tudo. Então eu acho que a gente é um lugar, mexe ali na estrutura do artista. E eu acho que vão sair muitas obras de arte desse momento político. Vamos ver. Muita reclamação mesmo, vamos lá. Peça virtual, já falei. Gabi, uma vez um rapaz soro positivo agradeceu a Cristine Tortelli porque uma hora ele fez ele esquecer que estava morrendo. Agradeceu uma atriz por esquecer que ele estava morrendo. A arte cura, gente. A arte tem várias possibilidades. Quais as peças mais recentes que gostou de fazer? O Rudá perguntando. Rudá, eu tenho uma peça que eu tenho 15 anos. Eu estou há 15 anos com uma peça chamada The Floret, que é uma pesquisa, que é um aprofundamento de um teatro que eu intuí e que eu vou num outro lugar. Eu sou uma mulher de pesquisa mesmo, eu gosto de um aprofundamento, tudo para mim é muito intenso. Eu tô 15 anos com um espetáculo, que eu acho que ele está muito vivo, que chama-se The Floret, que ele ia virar um filme agora, com o diretor Ramsel Wood. E é um espetáculo que eu tive poucas temporadas dele, porque eu tenho só 50 pessoas de plateia, 16 atores em cena, é um espetáculo caro, mas muito, eu vejo ele muito vivo, ainda mais agora nesse momento. Alux, para você, como a construção do teatro brasileiro caminhou em tempos de crise e como ele tem se manifestado nessa Bom, caminhou em tempos de crise, eu acho que a gente já vivia uma crise. A gente já vivia uma crise em todos os aspectos, gente. E o teatro, como a gente já estava vivendo uma crise moral, uma crise em todos os sentidos. Eu acho que agora é só daqui para melhor, porque pior do que isso, não sei como é que a gente vai ficar. Léo Fagundes falou que temos sempre que tirar coisas boas dos momentos ruins que estamos passando. Essa pandemia veio para nos ensinar tanto, nos mostrar que temos que estudar e estudar, exatamente, nos mostrar que nós não sabemos nada. Isso é uma maravilha. Isso é uma maravilha. E eu acho que é uma coisa que o ator contemporâneo precisa. Ninguém quer começar. Vocês já repararam que ninguém quer começar? É uma coisa absurda. Todo mundo já fez tudo. É uma coisa absurda. Todo mundo não nasceu, já estreou. E eu acho que começar é tão maravilhoso. Se a gente for estudar o nosso teatro, todos os movimentos realmente de transformações vieram pelo teatro amador. O teatro amador no bom sentido, né? No teatro de pesquisa, no teatro que se estuda, no teatro que invade, no teatro que vem estudando as possibilidades, no teatro que sai do lugar comum. E no teatro novo, é tão bom dizer que está começando, não tem tanta responsabilidade. Eu não sabia que era tão difícil, por isso eu consegui fazer. Aqui, vamos ver. O que mais? Uma peça virtual, já respondi. E aí, amores, mais perguntas? Deixa eu ver aqui achei uma pergunta.
A frutos de produção, já respondi para o Anselmo. Tem mais alguma? Vamos ver. The Floret tem a nos dizer sobre os dias de hoje? Eu acho que muito, Bernardo. The Floret fala da decadência de valores, fala sobre o oprimido e o opressor, fala sobre o lugar do ego, né? Eu acho que eu vejo o Bolsonaro, eu vejo a madame no Bolsonaro muito, só que é feia, né? O Bolsonaro feio, a madame é maravilhosa, mas feio em todos os sentidos, eu acho aquele homem nojento, mas eu vejo a madame ali, né? Tem que ser como ele quer, e ninguém pode aparecer mais do que ele, né? Nenhum ministro pode apareceu mais, eu mando embora. Então eu vejo em vários sentidos, na decadência de valores, no lugar do consumo, de ter, de ser do efêmero, das coisas que não tem profundidade, nesse cenário que a gente vive. Eu acho sim, nos desejos que estão na frente de tudo, eu vejo vejo tudo a ver. E principalmente nesse momento de nós mulheres, é muito engraçado porque eu não falei da mulher ainda, né? A mulher nesse momento político que a gente está vivendo, as pessoas, o machismo muito grande, a violência doméstica aumentou absurdamente agora nesse período de pandemia. Muitas mortes, a gente teve muitos feminicídios esse ano, mais do que do ano passado. Nós somos o 5º país que mais mata mulher só pelo fato dela ser mulher. Então a gente está vivendo momentos muito obscuros, né? Então a gente vê a fragilidade da nossa população, a fragilidade, como o patriarcado, como o machismo vem nos oprimindo, nos machucando. Que mais? Gabriela, o que você acha do Teatro Oficina dos Zé Celso? O Rudá, adoro os Zé Celso. Esses dias eu estava mexendo numas fotos, achei uma foto minha com o Zé. Eu tive uma experiência com o Zé Celso há muitos anos atrás, quando eu trabalhava em Porto Alegre ainda. Eu fui com um espetáculo para São Paulo e o grupo que eu trabalhava fazia teatro de rua. E a gente ficamos algumas tardes conversando com o Zé Celso. Eu acho o Zé Celso maravilhoso. Para mim, ele é uma entidade. A presença dele é iluminada, ele é um homem inteligentíssimo, ele é um homem fantástico. Mas é um teatro que é o teatro do Zé, né? A linguagem do Zé. Eu acho que é um teatro para se respeitar, para se ver. É um teatro que fica na nossa história, que rompeu muitas barreiras. É um teatro essencial. Deixa eu ver. Como o ator pode continuar a sua arte no isolamento social? Eu acho que o ator deve estudar. Vamos estudar. Eu acho que a possibilidade da gente sair do lugar desse lugar que o ator se colocou, o ator brasileiro, de não querer começar, de querer já estar na frente de tudo, de querer aparecer. Eu acho que é o lugar de estudar. Vamos estudar. Eu acho que é um lugar de se conhecer, se autoconhecer, tentar se esvaziar um pouco. Todos nós precisamos. Eu acho que é o momento de estudar, viu, Bernardo? Você me perguntou. O que mais, gente? Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. Temos 5 minutos. Eu falo pra caraca, gente. Achei que não fosse dar tempo. Que eu fosse ficar aqui 20 minutos. Mas eu sabia que eu ia falar mesmo. Mais alguma pergunta? Quando que eu vou para peça para Salvador? Bruno, vamos, assim que passar a quarentena a gente vai para tudo que é lugar. Gabriela, vejo que tem um boom de mulher na música, especialmente na instrumental. E no que percebo, tocam mais expressividade que os homens. Você também tem essa percepção? Olha, eu tenho uma percepção muito, assim, a música instrumental, gente, a música, principalmente a instrumental, é um lugar com muito homem, é um lugar muito machista. Eu tenho amigas musicistas que, olha, ralam para estar nesse universo. Eu acho que a mulher
a mulher tem um lugar muito especial dentro da arte, né? Eu vejo a arte feminina. Então, nós temos uma sensibilidade. A arte, eu vejo não, a arte faz parte do nosso lado feminino. Nós somos homem e mulher, né? Nós temos o bem e o mal, nós somos duais. Nós somos duais, a energia feminina e masculina. O nosso cérebro, o lado direito que comanda o lado esquerdo, é o nosso lado da intuição, é o lado da criatividade, né? É o lado do místico, é o lado da noite, é o lado onde mora a arte, é o lado do feminino. Então as mulheres, quando conseguem se expressar na arte, elas têm sim uma sensibilidade, uma delicadeza e uma profundidade muito maior, porque elas são a expressão da criação, né? Do útero, do que gera, independente se a mulher quer gerar ou não, porque aí a gente já entra numa outra questão, mas independente disso, nós somos a criação. A mulher, o estado feminino da mulher é a criação. Então ela acaba ficando de uma sensibilidade muito grande. Vamos ver. Minhas oficinas continuarão? Tem alguma programação? Olha, esses dias alunos me perguntaram sobre oficina. Eu tenho uma oficina, eu adoro dar aula de cinema. As aulas de teatro, eu tenho uma sensação de que eu quero dar aula sobre aquilo que eu quero falar para aquelas determinadas pessoas. Então eu tenho um pouco de dificuldade. Eu junto um núcleo diferente, ou quando é teatro é uma turma X, ou eu quero falar sobre aquele tema, e aí as aulas são laboratórios normalmente de muitas horas, tem um aprofundamento. Mas as minhas oficinas de cinema, de interpretação para cinema, que é uma pesquisa que eu reformulei e que eu adoro fazer, e veio uma proposta agora de eu fazer uma oficina online. E eu estou pensando sobre isso. A oficina de cinema tem essa possibilidade da gente fazer online, Maria Júlia. Vamos pensar. Gabi, você é maravilhosa. Você também, Caio. Graças a Deus eu só trabalho com gente maravilhosa. Aliás, a minha bolha, gente, eu tô tão feliz porque eu tô me sentindo rica, porque a minha bolha é fantástica. A gente falando de bolhas, né, do nosso universo, de quem a gente vive, e eu tô vendo como os meus amigos são inteligentes, como as pessoas que eu admiro são fantásticas. Eu tô dando um valor a isso que é uma coisa absurda. Então, faltam só 2 minutinhos para acabar. Eu queria dizer para vocês que esse contratempo que teve com a Bia Lessa me deixou apavorada. Falei, e agora, meu Deus, eu vou ter que falar uma hora para o que a gente vai fazer, não vai fazer. E foi muito bom, porque o universo já estavam me cobrando, as pessoas já estavam perguntando, Gabi, você não vai fazer uma live você falando do seu teatro, você falando da sua vivência, E eu não tinha preparado nada. Não tinha preparado nada para isso hoje e caiu de supetão e eu acho que foi interessante. Então eu comecei a série Mulheres na Arte comigo mesma. E estamos aqui, nesse momento de pandemia. É importante que fiquemos em casa ainda. Eu acho que vamos pensar sobre o teatro, sobre a transformação, sobre as possibilidades que a arte pode trazer nesse novo momento de vida, não é? E quinta-feira a gente vai ter uma live sobre violência infantil. A gente tem falado sobre uma série de coisas urgentes que estão acontecendo, né? E que acontecem na nossa sociedade e que a gente não vê. A violência infantil, o abuso de menores é um tabu social que a gente não quer ver. E ela não tem classe social, gente. E 80% dos casos acontecem em casa. E a gente precisa dar atenção aos nossos filhos, às nossas crianças, né? Porque eles são o futuro. E faltam só 1 minutinho para fechar, para acabar. E eu quero agradecer imensamente a oportunidade, se tiver alguma pergunta que depois eu vou entrar no Instagram e vou responder. A live vai ficar aqui e a gente pode pensar sobre outros temas, se vocês quiserem falar. A gente pode falar sobre um teatro específico. Eu adoro falar sobre teatro, adoro falar do meu teatro, adoro falar, enfim,
das manifestações artísticas e das possibilidades que o teatro pode causar na vida das pessoas, que eu acho que o teatro é uma possibilidade de autoconhecimento muito grande e de transformação. Que vocês tenham uma noite maravilhosa e que a gente passe por essa juntos e que possamos sair como uma teia